Fala, galerinha! Olha nós aqui outra vez, mais uma segunda-feira. Como disse aqui o meu querido companheiro, uma semana especial. É uma semana especial maravilhosa, tudo bem com vocês, queridíssimos? Estamos aqui para mais uma aula de práticas corporais de lutas. Eu aqui como espectador privilegiado na aula da queridíssima professora Juliana. Isso aí, hoje a gente tá aqui, ó, do jeito que você gosta. Verdade, nossa, no meio da luta. Com aquele fundo, no meio da luta. No meio da luta. Uma coisa bacana, eu entrei em contato com a professora, ela disse que agora que ela vai, nessas semanas de estudos intensivos, ela consegue organizar. Porque às vezes vocês estão atrasados em relação a alguma coisa, quando a gente está conversando aqui com vocês. Então, sentar, organizar e retomar alguns elementos é importante, né? Mesmo sabendo que a gente está tratando dos mesmos assuntos de maneira mais aprofundada, de maneira mais panorâmica. Eu gostei muito dessas semanas de aulas aprendendo sobre lutas. Nós pudemos aí fazer algumas imersões, né? Não só olhar de fora, não só o sobrevoo, mas nós aprofundamos e matamos curiosidades. Sim, tem aquela coisa também, né, ó, que é bacana, que é aprendizado em espiral, ou seja, a gente volta e vai pra frente, volta e vai pra frente, volta e vai pra frente. Ou seja, é muito bom retomar algumas... já tive essa aula. Será? Mas aprendeu mesmo? Teve a aula? Teve. Mas aprendeu? Vamos ver agora. Eu quero que você fale. Aprendi. Ou pessoal já viu. Além como? Eu vou além o seguinte. Como nós vamos dar uma pincelada rápida, quem não assistiu às aulas irá ficar curioso. Verdade. Isso. E aí vai ter que ir aonde para ver as aulas? Vai no repositório, volta nas aulas e aí você vai conseguir ver que nós tivemos momentos maravilhosos, momentos espetaculares. A professora Juliana, inclusive, vai ter uma aula que ela separou alguns instantes, né? Vai ser bem bacana. Vai ser assim, porque nós estaremos trabalhando esse assunto, na verdade, essas 4 lutas, até o meio do ano. Então, nós já estamos aí na atividade 2, após as férias, aí após o recesso de vocês no segundo bimestre, nós estaremos fazendo o fechamento, a sistematização da atividade 2, entrando na atividade 3. E aí, vamos conseguir aprender e conhecer ainda mais sobre essas lutas. Verdade, que são, na verdade, é o que pede o itinerário, né? Diferentes formas de narrar a experiência humana. O karatê, ruka-ruka, muay thai e capoeira, guardei. Agora, só para começar, ruka-ruka? Ruka-ruka, aprendi sim. Olha só, até nós estamos aprendendo. Começamos o itinerário, começamos o componente falando uka-uka, mas veio aqui a especialista, a Simone, né? Professora Simone. Professora Simone, ela chegou, ela falou, olha, pode falar uka-uka também, não tem problema, mas quando for se dirigir e conversar com um indígena, chama de ruka-ruka. Então, achei bem legal. Por quê? Qual foi a explicação que ela deu? O H... nas línguas indígenas, né? Na fala deles, tem o som de R. Isto. Não como o nosso, é igual né? he, ele em inglês, he-man. Então, o uka-uka, como é que pagar? É ruka-ruka. Muito bacana. E o que é, ó? Pra quem tá chegando agora, quem não assistiu todas as aulas... O que é o uka? O que é o ruka-ruka, professora Juliana? É uma arte marcial e um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, todos do estado de Mato Grosso. Então, a professora Simone explicou bastante pra gente isso, ela falou, né? Sim, ela disse que fazia parte de um ritual funerário chamado Quarupi. Quarupi é um ritual completo e o ruka-ruka faz parte o ruka-ruka é parte desse momento funerário. Depois de um ano, né, do indígena morto, não precisa necessariamente ser um indígena, né? Daquela pessoa morta, eles fazem aquele momento de luta. Eu lembro que ela falou que não precisa ser indígena, que ela falou que teve até pros irmãos Vilas Boas, né? Isso. Que são ali, ó, eu tenho que falar que eu sou Vilas Boas, né? É parente dos caras, né? Eu tenho que falar que eu sou legal. parente. Uma parente que é meio alargada, porque geralmente o pessoal ali que é Vilas Boas, eles cultuam e mantêm essa tradição dessa vivência, desse conhecimento, dessa busca de colocar os indígenas como pessoas que são pertencentes, sim, à nossa sociedade. Nós tivemos uma reunião aqui, uma trilha formativa, que eu achei muito bacana, né? A professora Juliette e a outra professora, não me recordo o nome, elas trouxeram coisas muito importantes, que a gente tem hábito de falar, de inferiorizar o indígena. Que eles não têm acesso à cultura, que eles não têm acesso à tecnologia, mas espera, calma.
O que é a cultura? O que é a tecnologia perante nós e perante eles? É verdade, porque a gente associa muito a palavra tecnologia a equipamentos, a eletrônicos. Na verdade, a tecnologia é qualquer elemento que ele amplia a nossa ação no mundo. Por exemplo, um martelo é uma tecnologia, porque ele amplia nosso poder de bater um martelo, um prego, por exemplo. O que a gente usa como informática, ele amplia um pouquinho as funções dos nossos sentidos. Por exemplo, armazenar conteúdo. Nesse sentido, se você for pegar tecnologia apenas no sentido de informática, você está limitando, né? E quanto cultura, os indígenas, eles têm... Nossa, é maravilhoso. Porque, pega assim, os gregos, puxando para o meu lado, Isso, os gregos. Quando a gente fala de Sócrates, Sócrates não escreveu nada. Sócrates não escreveu. Ele passou tudo de forma oral para os discípulos dele. Aí a gente pega e fala, mas os indígenas têm a tradição oral também. Peraí, não tem nada mais do que nada aí, né? Ou seja, uma cultura aqui, outra cultura ali. E aí, você pega lá, 3 mil anos depois, 4 mil anos depois, quase, elas se encontram aqui nas Américas. E uma influencia a outra. Uma cultura greco-latina e a cultura indígena. É isso aí. Falei bonito agora, me senti até inteligente. Não, você fez umas conexões aí, que isso é bacana. Aliás, o novo ensino médio, ele pede isso, né? Ele te faz fazer conexões e dar sentido àquilo que a gente está aprendendo. Verdade, verdade. E isso é muito bacana. E aí, continuando essa questão dos indígenas, a gente tem que entender que se o... mas o indígena está com o celular. Por que ele não pode estar com o celular? Qual o Calma problema? aí. Então... que daí você tirou ele da tradicionalidade. Como assim? Não, então é o seguinte, os celulares foram inventados, formatados, no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, com elementos de outros componentes, coreanos, chineses, não sei. Aí você faz o seguinte, chegou para nós depois, então nós também não podemos ter celulares, porque no Brasil os celulares vieram apenas... importados no início, né? Então, os celulares mudaram a nossa cultura também. Então, a gente tem que perceber que não, o celular faz parte do que é o século XXI. E o indígena, sim, pode ter celular, hospital, pode, não só pode, como deve. Exatamente. E precisa. E eles vivem daquela forma, não é porque não tem acesso a nada, não. Existem coisas que são tradicionais e culturais. E a professora Simone também nos ensinou que são várias tribos indígenas, são Exato. várias comunidades, cada qual com as suas particularidades. Sim, inclusive aqui no estado de São Paulo, de onde falamos para o mundo inteiro, nós temos nas cidades de Peruíbe, temos aqui na cidade, fora do estado, né? E na cidade de São Paulo nós temos também aqui no Pico do Jaraguá, lá no Jaraguá, Sabe o né? que ensinaram também nessa trilha formativa? Sim. Que ali é a menor terra indígena do país. Ali no Jaraguá? É a melhor terra indígena. Nossa. Que eles foram sendo... como que fala? Eles cada vez foram diminuindo mais. Foram cercados, Exato. diminuídos. E também falaram que lá próximo existe uma escola que é exclusiva, uma escola indígena para eles mesmos. A educação indígena é exclusiva, uma escola para eles, mas que não comporta a quantidade de indígenas que tem lá e acaba eles indo para outras escolas mais tradicionais. Tá. Tem uma escola assim em Ubatuba também, pessoal de Ubatuba, um grande abraço para vocês. Tem uma escola que ela é indígena, ela atende as tribos que estão lá, ou a tribo, não sei como é que se refere a eles, né? A tribo ou tribos. O ensino fundamental é quase que com apenas professores indígenas. No ensino médio que tem uma mistura. É bem bacana. Eu vi um documentário falando a respeito, bem bacana isso. Isso é legal, né? E aí a gente volta aqui para, né, matando nossa curiosidade, nossos aprendizados sobre os indígenas, a gente volta ao nosso ruca-ruca, que nada mais é do que uma luta onde o intuito é você derrubar a pessoa no chão. Então você começa, tá aqui aí, tem nessa imagem também, ajoelhados, né? E aí você levanta e derruba. A nossa querida Simone disse que nos estudos ali de campo, né, que ela esteve lá, que não é uma luta com o intuito de apagar o oponente, ou seja, de nocautear. Nós vimos aqui outras lutas que têm esse objetivo. A ruca-ruca não tem esse objetivo, que às vezes um simples gestos que é segurar com uma mão e a outra colocar atrás da coxa, já indicia que você vai derrubá-lo
você já ganha. Não precisa nem ter a ação em si. Mas só de você ter o gesto de que você vai simbolizar que, ó, aqui, ó, já era. Você vai perder. Eu acho bacana o respeito que tem, né? Porque não é aquela coisa, você não tocou, não, a pessoa sabe que você tocou. Então, já ganhou. Então, acho muito bacana isso, né? Não é para você levar a pessoa a nocaute, não é para mostrar que você, olha, é uma superioridade de jogo mesmo, né? Que no outro jogo poderia até, sei lá, essa superioridade se reverter. Faz parte mesmo da celebração de um momento. Isso é bem bacana. Isso. E além, né, dessa questão aí, desse ritual funerário, existe também a parte dos jogos indígenas. Então, desde 1996, quando a competição esportiva foi criada, ele é um dos jogos, um dos esportes que estão presentes ali. O professor Mauro até citou que já viu, né, outros esportes, que é carregatória, lembra? Isso, falei com a professora Simone, né, sobre carregatória e jogar pra frente. Nossa, é muito, muito bacana. Eu sou muito interessado em documentários, acho bem legal, fico antena ligada, né? E quando eu vejo algo do tipo, eu fico muito impressionado. Indígenas, né? É muito bacana. Eu não consigo dizer qual é o nome desses esportes, mas, gente, pesquisa. Na verdade, foi o que foi pedido para os estudantes fazerem, né? Fazer essas oficinas e pesquisarem e descobrirem outros elementos. E teve a questão do Anderson Silva, né? Teve a questão do Anderson Silva também, que, assim como nós estamos super curiosos, que se a gente tivesse acesso, disponibilidade... Você não iria lá assistir uma luta de maravilha. Mas agora. Né? E, inclusive, a gente falou do Anderson Silva aqui, no começo, e a professora Simone ela não sabia do nosso contexto de aula, ela sabia que nós falamos sobre o Ruka Ruka. E... Quando no meio da nossa conversa, ela citou, olha, não, porque o Anderson Silva foi lá, nossa, casou tudo, foi bem bacana, né? É muito bacana, né? Porque você leu o texto, né? Aí na leitura do texto, você tá lá, tudo empolgado, o cara falando, e aí tem um texto onde tem falas, né? Reais daquilo que foi dito pelo Anderson Silva, foi dito pro indígena lá, que é o campeão, e o melhor indígena falando, nossa, mas eu sabia que ele era tão bom, porque o indígena sabia. Eu esqueci o nome do cara, do mocinho lá lindo. Ele sabia quem era o Anderson Silva. E o Anderson Silva foi lá no ápice. Então, é o cara, o perfeito, é o lutador master. É o lutador, é o campeão. E aí, quando ele vira e fala, nossa, mas ele não durou nem um segundo. Então, Como assim? Então, quer dizer que tudo aquilo que o Anderson Silva sabe, toda a tecnologia, o dinamismo, aquela coisa da técnica do movimento, da sabedoria, é o suficiente? Exato, mas eu falo outra coisa, a humildade que a gente tem que ter quando entra em contato com outra cultura, né? De saber a hora de escutar, no momento, porque, na verdade, tudo que a gente sabe, quando a gente se insere em outro ambiente, em outro momento, em outra forma de aprendizado, em outra forma de comunicação, porque é isso, né? Um esporte, uma luta, é uma outra maneira de se comunicar. Então a gente tem que ter a humildade de, olha, nossa, nesse momento eu estou aprendendo. Então, Anderson Silva, ele era fluente em muita coisa, mas em Ruka Ruka, não. E aí ele pegou e aprendeu ali, fez a interação, e eu aposto que agora deve ser, né? Agora ele já aprimorou. E deve ter ido mais vezes lá sem ter uma reportagem. E o bacana também é que a gente está falando aqui sobre cultura. E nós tratamos também em uma das aulas, Mauro, sobre o que os sociólogos dizem, que foi uma integração com o componente do professor Tiago, né? Ele está trabalhando muito com vocês essa questão da cultura e a gente trouxe aqui até o PPT dele, falando sobre o que é a cultura, Mauro. A Hannah Arendt, ela diz que o sentido original da cultura é o de cultivo e interação do homem com a natureza. E o Anthony Giddens fala que cultura é um modo de vida, ou seja, hábitos e conhecimentos além da instituição de leis. Isso aí está na aula do professor Tiago. Exatamente, ele tratou lá e a gente está puxando para cá, porque nós falamos sobre a cultura do indígena, mas agora vamos tratar sobre outra cultura. Ótimo, quero. Quer outra cultura? Bora. Então vamos embora para capoeira. Para capoeira. Capoeira, vamos maravilha. Pra capoeira. Maravilha, aí. capoeira. Olha, eu acho bem bacana essa aula que a gente aprofundou. Muita coisa que eu não sabia que existem. Não me recordo, mas escolas de capoeira, estilos de capoeira, né? O Angola e o regional.
Isso, e aí tem o contemporâneo também, né? Contemporâneo. Que é uma mistura das duas. Lembra que teve a história do pessoal do Rio de Janeiro, os cariocas de lá que foram, estudaram uma, estudaram outra, e desenvolveram ali uma mistura das duas, não ter uma apartada da outra. Isso, e a questão da resistência, né? Porque, na verdade, é uma luta que ela surgiu como uma forma de resistir à opressão e à escravidão. Então, quando as pessoas estão treinando uma dança, quando na verdade é uma luta, estão se organizando, né? Então, e os nomes, né, dos mestres de capoeira, nossa, bem bacana. O batizado. As faixas. Os cordões, né? Cordões. Tudo aquilo que engloba. Eu lembro que na aula que nós falamos sobre capoeira, você ficou lembrando, não, eu lembro que teve o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, eu não lembro o ano. Pronto, 2014. 2014, a capoeira foi escolhida como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Ou seja, o que é um patrimônio cultural? É aquilo que tem que ser preservado porque a gente tem que passar para as próximas gerações, porque é algo tão grandioso, tão bom, tão importante, que as pessoas merecem saber não apenas agora, mas ao longo de toda a humanidade, toda a história. Isso é muito bacana. E também tem aquela coisa do respeito, né, na capoeira. Eles, né, conforme a imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A imagem, esse é o início, é o cumprimento inicial, a saudação inicial, para que eles possam começar a gingar, a dançar, a lutar, a jogar a capoeira. E assim como no Ruca Ruca, a capoeira também, ele tem ali, naquele momento que você está na roda, não é o objetivo você apagar o oponente. O objetivo não é você nocauteá-lo, e sim você se esquivar daqueles gestos, daqueles movimentos, daqueles golpes que estão sendo deferidos contra vocês. Verdade, a gente falou muita coisa, falou sobre o significado do berimbau, o significado do mestre, o significado o caminho que a capoeira percorreu pelo Brasil, né, através de pessoas que foram para Rio de Janeiro, Bahia, e foram conversando, fazendo uma espécie de intercâmbio com outras culturas. Nossa, foi maravilhoso esse caminho. Exatamente. E aí, como o professor Mauro lembrou muito bem, a gente tem aí a capoeira regional e a capoeira Angola, que surgiram, foram mais tradicionais. A capoeira regional, ela vem aí do mestre Bimba, que fundou a primeira capoeira do Brasil lá em Salvador. O mestre Bimba acrescentou movimentos de outras artes marciais e desenvolveu um treinamento sistemático para a capoeira. Então, esse aí foi o regional. Em contraponto, o mestre Pastinha pregava a tradição da capoeira como um jogo matreiro, de disfarce e ludibriação, estilo que passou a ser conhecido como Angola. Da dedicação desses dois grandes mestres, a capoeira deixou de ser marginalizada e se espalhou da Bahia para todos os estados brasileiros. Exatamente, né? E aí, conforme veio a modernidade, tiveram dois amigos cariocas que foram lá, estudaram e acabaram criando a capoeira contemporânea, que ela é mais aí nova, mais recente e que ela tem um pouquinho de cada uma dessas capoeiras aí, desses tipos de capoeira. É uma espécie de mistura entre a regional e a Angola. Tô aprendendo direitinho. Isso é bacana, né? Mas o que mais me impressiona na capoeira é a sistematização, a forma que você está ali. Você tem que estar... Você faz parte da roda de capoeira, independente se você está lá no meio lutando ou não. Porque você pode estar tocando, você pode estar batendo palma. Cantando junto. Você pode estar cantando, e aquelas musiquinhas entram na sua cabeça e não saem nunca mais. Isso é verdade, é verdade. Porque os meus filhos fizeram, e aí eles ficavam o dia inteiro cantando. E aquilo ali é empolgante, é muito bacana. E é algo que você pode colocar ali a criança para fazer desde cedo e ter algo, né? Tirar do celular, tirar do sedentarismo. Bem bacana. Então, professora Juliana, adorei. A gente vai continuar agora no privado, falar com vocês lá no aplicativo. Se você está na TV, está no YouTube, Facebook, onde você estiver, migra lá para o app, para o CMSP, para continuar nossa conversa. Falaremos mais sobre Ruca Ruca e capoeira. Então, é isso.
Até daqui a pouco. Pede aí. Roda a vinheta.